É impossível comentar o aumento do preço do combustível sem registrar toda a nossa solidariedade e também a nossa admiração pelos caminhoneiros, né? Essa é uma categoria que enfrentou a pandemia de peito aberto e que merece protagonismo. Então, mesmo quando a ciência tinha mais dúvidas do que certezas, né, esses motoristas correram riscos desconhecidos circulando aí pelo país para que o Brasil não parasse. Um estudo recente da Fundação Dom Cabral, intitulado Custos Logísticos do Brasil, estima que o escoamento de 75% de toda a produção nacional depende da malha rodoviária. Ou seja, sem o esforço dos trabalhadores da estrada, aquele superávit de 50 bilhões de dólares que impulsionou o nosso agronegócio e segurou a economia brasileira, teria sido simplesmente impossível. Mas o Brasil não cuida bem dos seus motoristas. Pelo contrário, o Brasil os distrata e impõe prejuízos. Segundo a CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, apenas 12% das estradas do país são pavimentadas, têm asfalto. Ou seja, os nossos caminhoneiros, eles não são apenas motoristas, eles são verdadeiros desbravadores. E com a modernização da cadeia de suprimentos, as caçambas dos caminhões se tornaram os estoques ambulantes da indústria e do comércio. Sem os caminhoneiros, a indústria de máquinas e equipamentos, por exemplo, para em 5 dias. Sem os caminhoneiros, os postos de combustível também se esvaziam em 5 dias. Sem os caminhoneiros, a cadeia da carne, isso incluindo já a criação dos animais, ela se rompe em 7 dias. E sem os caminhoneiros, em 10 dias, os supermercados começam a ter problemas muito graves de desabastecimento. Então, não à toa, a Secretaria Executiva do antigo Ministério da Fazenda divulgou que aquela paralisação de 11 dias em 2018 acarretou uma perda econômica superior a 78 bilhões de reais. E o PIB brasileiro recuou 1,2%. Então, guardem esse número, 7 bilhões 181 milhões de reais. Esse foi o custo diário da paralisação nacional dos caminhoneiros em 2018. E eis que surge o senhor Castelo Branco, presidente da Petrobras, falamos da troca aí, e declara que a insatisfação dos caminhoneiros, com esses sucessivos aumentos no diesel, é, aspas, um problema que não é da Petrobras. Isso não denota apenas falta de empatia, é também um desaforo a 2 milhões de caminhoneiros e 10 mil caminhoneiras também, fiquei sabendo. Mas enfim, eles são grandes consumidores de combustível e clientes da Petrobras. Então você imagina o presidente, da Eletrobras falando que o aumento da tarifa de energia não é problema dele, ou o presidente da Sabesp, alegando que não tem nada a ver com a falta de água nos reservatórios. Então, é preciso atribuir responsabilidades. O presidente da Petrobras, embora seja um excelente gestor, cometeu uma falta grave de comunicação, desdenhou de um problema sério dos seus clientes e contribuiu com o acirramento de tensões sociais. E a propósito, se muitos brasileiros tiveram o benefício, o privilégio de trabalhar em casa, de geladeira cheia, como é o caso do presidente da Petrobras, isso só foi possível pelos serviços prestados destemidamente pelos caminhoneiros brasileiros ao longo dessa pandemia. E é difícil até imaginar as dificuldades pelas quais eles estão passando, O preço do diesel aumentou 4 vezes só esse ano, já acumula uma alta de 34,16%. Por outro lado, o presidente da República afirmou reiteradamente que não vai interferir na política de preços da Petrobras. Mas e aí? O que pode ser feito pelas autoridades federais, pelas autoridades estaduais para reduzir o preço dos combustíveis? A gente pode citar aqui 3 medidas que já estão em andamento. Então, a primeira medida ela foi decretada pelo presidente da República e entra em vigor, se não me engano, no final desse mês. A ideia é oferecer transparência ao consumidor, determinando que os postos de gasolina discriminem a composição do preço do seu combustível. Então, o que é o produto, o que é a operação, o que é o imposto estadual, o que é o imposto federal. Então, informação sempre dá poder ao consumidor e dificulta que ele seja explorado. E essa medida, então, além de estimular a competição entre os postos de gasolina, permitirá ao motorista identificar estados que eventualmente estejam se excedendo na tributação. Já a segunda medida, vigora a partir de hoje, também por decreto do presidente da República, que é zerar os impostos federais sobre o diesel, isso até a data de 30 de abril. Hoje, na formação do preço, o PIS, COFINS corresponde aí a 33 centavos por litro. Tirando esses tributos, o governo federal vai compensar cerca de 50% do aumento do diesel esse ano. Contudo, o impacto fiscal
vai ser de 3 bilhões e 300 milhões de reais. Não é pouca coisa. E obriga o governo a fazer uma substituição tributária, onerando o setor bancário e financeiro. De qualquer forma, isenção nunca é solução, é uma medida emergencial e temporária. Uma demonstração de boa-fé, na verdade, aos caminhoneiros que serve para ganhar algum tempo enquanto o governo articula no Congresso uma solução de longo prazo. E essa seria a terceira medida, cujo objetivo é trazer previsibilidade ao consumidor. O que é? Mudar a forma de aplicação do ICMS, o imposto que mais encarece os combustíveis e que é de competência dos estados. Hoje, esse é um imposto ad valorem, ou seja, é um percentual que incide sobre o preço final na bomba, né, com alíquotas variadas dependendo do estado. A ideia é que a cobrança do ICMS seja unificada, seja simplificada e se torne ad rem, né, então um valor fixo por litro, como é o caso do PIS/COFINS. Eu sou a favor dessa proposta, porque não faz sentido nenhum governos estaduais lucrarem com a oscilação dos preços internacionais do petróleo. Impostos não servem para enriquecer o Estado, eles servem para custeá-lo. E isso dentro de uma previsão orçamentária anual feita com antecedência. Então, vocês acham justo um estado rico como São Paulo aumentar o ICMS do combustível no auge da pandemia só para engordar o caixa às custas dos motoristas e dos caminhoneiros? Não tem o menor cabimento. Mas para fechar, eu faço questão de agradecer a paciência, a resiliência dos caminhoneiros aí em face desses sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis. A não adesão a uma greve nacional foi uma demonstração inequívoca de fraternidade e de patriotismo, especialmente num momento tão delicado. Né? E no intuito de valorizar ainda mais essa atitude responsável, essa atitude generosa dos caminhoneiros, eu lembro o espectador que sindicatos de outras categorias de atividades essenciais se recusaram a trabalhar, mesmo sendo servidores públicos que têm estabilidade no emprego, que não perderam renda e que recebem em dia, inclusive durante toda a pandemia. É o caso lamentável dos médicos peritos do INSS, responsáveis aí por filas quilométricas, né, de pacientes incapacitados nos postos de atendimento, e também é o caso vergonhoso de sindicatos dos professores que aprofundaram ainda mais a defasagem de aprendizado dos alunos de escolas públicas. Então, como cidadão brasileiro, eu agradeço os caminhoneiros por não terem seguido esse caminho e a julgar aí pelas medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal, eu imagino que a espera da categoria e o seu sacrifício não terão sido em vão.